que precisam valorizar a graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Se sois meus amigos, fazeis o que eu vos mando. Obediência à sua palavra. Não adianta dizer que ama Jesus, que é amigo de Jesus, se não é capaz de servir. Não adianta você abrir os lábios em canções tão lindas quando os instrumentos estão tocando e você abrir seus lábios e dizer: Jesus, eu sou teu amigo, Senhor. Eu sou Deus, tu és o meu rei. Se na verdade, quando o Senhor nos incomoda para fazer alguma coisa, nós dizemos não a Ele. E quando às vezes nós fazemos, as pessoas nos questionam. Vou contar isso aqui não para minha glória, mas como um testemunho, para que os irmãos entendam que às vezes nas pequenas obediências Deus faz coisas grandes. Eu com problema, com cálculo renal, com muitas dificuldades, já havia muito tempo que eu não via a missionária Elizabeth, e um dia Deus disse incômodo, me disse assim: filha, tu lembra? Aquele dia que eu te pedi para jejuar 3 dias, e todos os 3 dias, 72 horas, sem comer e sem beber, eu disse: Deus, aquele dia você bebeu água. Você ainda não fez por completo. E eu fiquei pensando, Deus, olhando de um lado para o outro, eu disse: para quem isso? Eu dizia: para minha serva que está lá no Japão, ore por ela, jejue por ela. Se você quiser apresentar mais alguém, coloque nas orações, mas esteja jejuando. E eu tentei fugir dos meus pais, tentei ir para outro lugar para que eles não percebessem, porque eles estavam sempre dizendo: bebe água, Celina. Eu estava com muito problema. E eu tentei ficar longe bastante. Comecei o meu jejum 1 dia, 2 dias. Não era aquele de dar 6 horas, ou meu dia, você beber água, não, eram 3 dias, 72 horas, sem comer e sem beber. No segundo dia, eu já senti uma cólica terrível. E eu dizia: Deus, eu não vou quebrar, Senhor, eu vou aguentar, porque o Senhor tem me pedido isso. Irmãos, quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos pede, às vezes Ele vai nos custar muito. Mas quando a recompensa vem, a gente vê que o sacrifício foi tão pouco diante da bênção que Deus nos deu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu cheguei no 3º dia, eu já dormia. Quando eu sonhava que estava numa fonte e bebia água demais, porque a sede era terrível. E no 3º dia, quando eu estava entregando ao Senhor, feliz porque eu tinha vencido aquilo que eu não tinha vencido anos atrás. E logo em seguida, lá vai a Celina para o hospital, sofrendo. E olha, tem que fazer uma cirurgia, vai precisar disso, não pode, a pedra nos rins está em um lugar que não pode fazer cirurgia, e tantas coisas, isso vinha. Aí a minha mãe chegou e me diz assim: tá vendo, você fez um sacrifício de tolo. Quantas vezes alguém questiona você assim? Aquilo que você fez foi burrice, não é para ter feito. Mas dentro de você está aqui com o coração tão assim, dizendo: mas o Senhor calou meu coração. Foi Jesus que me disse para eu fazer. E meus pais me cobravam tanto, brigavam tanto comigo, que um dia eles chegaram, eu tinha voltado do hospital, eu tomava remédio para dor, melhorava e ia para casa, depois voltava para o hospital de novo. E quando melhorou, minha mãe chegou em casa, eu estava fazendo a mala. Minha mãe disse: onde você vai? Eu falei: eu estou indo para o Paraguai, lá em meu lugar, eu não posso ficar. Eu tinha vindo para tratar. Minha mãe disse: enquanto você fizer cirurgia, você não vai. Eu disse: mãe, eu já estou indo, eu sinto muito, porque Deus me chamou para a obra. Dentro do avião ainda, algumas vezes eu chorava de dor, e com o comprimido, bebendo remédio. Cheguei ali no Paraguai fazendo a obra do Senhor. E um dia, 3 horas da manhã, com a dor terrível, eu levantei, mas não consegui ficar de pé, prostrei no chão. Eu olhava para a chave da moto que estava em cima da mesa, mas eu não conseguia dirigir. E arrastando, eu fui até, voltei, passei de um quarto para o outro quarto. Liguei, coloquei um hino de adoração e comecei a orar ao Senhor e dizer: Jesus, eu sei que eu estou aqui, porque o Senhor me trouxe. Eu sei também que tudo que eu tenho feito até aqui foi debaixo da direção do Senhor. E eu quero te pedir, ó Deus, se não puder passar de mim esse cálice, então que pelo menos o Senhor me acolhe nos teus braços, porque eu não suporto mais essa dor. E quando eu falava isso, eu vi quando uma claridade adentrou no quarto. E eu não conseguia mais abrir os meus olhos. E nessa hora eu adormeci. Quando eu voltei, não sei o tempo que eu fiquei. Eu levantei e não sentia mais nada. E Deus disse para mim: volta naquele médico e testifica o que eu fiz hoje na tua vida. Cheguei no médico e falei: Senhor, eu quero dizer para você que pode tirar o meu nome da lista do SUS, porque eu não vou mais precisar fazer a cirurgia. Ele disse: você está quase sendo chamado e você não quer. Eu falei: pode tirar. E ele disse: eu não vou fazer isso para fazer outra consagração. Ele disse assim: eu
eu não vou mais pagar. Ele disse, não, essa eu vou pedir por você. E ele mesmo pagou. E quando ele viu o resultado, ele dizia assim, eu não acredito, eu quero um raio-x. Fez o raio-x por conta dele. E ele voltou, entrou dentro do escritório, esperando ele. Ele dizia, eu vou te contar um segredo. Eu digo, pode falar, eu sou desviada. Mas eu quero que você ore por mim agora, porque eu quero que você ore. As bênçãos de Deus, elas são ilimitadas. Não há limite para as bênçãos de Deus. Não há limite. E nem placa de validade. Por isso que eu digo que hoje não está se realizando, está iniciando uma realização. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela não vem com placa de validade, como você compra um produto no supermercado e diz ali vencimento tal dia. Para Deus não tem isso. Não tem placa de validade, não tem lacre. As bênçãos de Deus, elas são ilimitadas. Não há como pará-las. E eu sei que aquele sacrifício, de alguma forma, foi bênção na vida da Elizabeth. Não sei como, mas foi. Deus às vezes nos cobra algo que não é para nós. E nós não queremos fazer porque é para fulano de tal. E Deus, ele cobrava isso no meu coração para dizer isso hoje. Quando lembra de Maria, quando o anjo apareceu e disse, olha, Virgem Maria, você vai ser mãe do grande, de Jesus, o eterno. E ela dizia, Jesus, mas para quê? Para salvar o mundo. Era uma promessa que não era para ela. Ela não teria o gozo de ter sempre Jesus com ela. Mas ela aceitou, ela disse, Senhor, eis aqui a tua serva, cumpri a tua palavra. Mas quando Deus nos pede algo que nos custe muito, se for para nós, a gente ainda faz um pouquinho de esforço a mais, ainda vai. Mas quando é para alguém, muitas vezes nós dizemos não. E erra-se nós e deixamos de receber bênçãos de Deus. Porque quando os amigos, Jó, ele foi abençoado quando orava pelos seus amigos. E Deus deu em dobro para ele. E as pessoas não entendem esse mistério. Eu só faço se for em prol de mim. Eu só vou fazer se for em prol da minha vida. Jesus diz assim, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Acredito que nessa hora os discípulos diziam, então nós podemos pedir qualquer coisa, Senhor? Às vezes nós adentramos o nosso quarto e dizemos, Jesus, agora chegou a minha vez de pedir, né? Mas Jesus estava falando de algo espiritual. Ele estava dizendo, olha, vocês estão pensando nisso, tudo bem, eu tenho bênção para vocês, como vocês estão pensando, mas eu estou dizendo algo maior do que isso. Pedireis o que quiseres e vos será feito. O que você quer de espiritual nessa noite? Pede ao Senhor. Eu lembro que toda vez e no culto eu estava até falando com ela, eu falava assim, Jesus me batiza com o Espírito Santo. Passou-se um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, nada. Mas eu não desisti de pedir, porque era uma promessa para a minha vida. Aquilo que é promessa para a nossa vida, nós não podemos desistir, porque Deus, ele não vai desistir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o versículo, aleluia, que diz assim, não foste vós que me escolheste. E aqui para encerrar a nossa mensagem de hoje, a mensagem do Senhor Jesus. Nós temos mania de nos desqualificarmos, de nos expormos, de sermos modestos. Mais do que isso, às vezes nós nos humilhamos muito. Quando Deus, eu sei que precisamos humilhar, mas quando eu estou falando de entendermos as promessas de Deus. Quando você olha assim para a grandeza das promessas de Deus e você começa a dizer assim, eu não sou capaz de fazer. Deus, isso é muito grande para mim, eu não posso alcançar, Senhor. Eu não mereço isso. E os discípulos agora, eles estavam olhando um para o outro e dizendo, quem sabe um apontando para o outro e dizendo assim, João, você com essa carinha de caridade que você tem, Pedro, você com esse homem cheio de ira às vezes, tão agitado, será que você será capaz? Ao outro olhar para o outro e dizer assim, você não pode. Quantas vezes alguém te disse para você dessa forma, você não é capaz de fazer, você não é capaz de realizar, não vai ser você que Deus vai usar porque você não tem estrutura para isso. E quando os discípulos questionavam isso, Jesus, ele vira para os discípulos e diz assim, ei, vocês estão esquecendo de uma coisa,
cada um de vocês, eu apontei o dedo e chamei pelo nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele nos chamou pelo nome. Aleluia. Eu lembro lá de João, no capítulo 4, quando alguém, Felipe, falou para Natanael, falando Felipe para ele, disse assim: olha Jesus, o Nazareno. E ele disse assim: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Ele estava tão confiante, disse assim: vem, veja. Quando ele chegou, Jesus falou o nome dele, disse assim: olha, quando você estava lá debaixo daquela videira, eu já o conheci, eu te chamei. João, você lembra quando eu te chamei, João? Ei, Pedro, você lembra quando eu te chamei? Eu disse: ei, larga essa rede, você não vai ser pescador de homem. André, você lembra quando eu passei por ti e te chamei? Foi eu que vos escolhi. Quer dizer que eu conheço suas fraquezas, eu conheço as suas limitações, mas eu estou dizendo que quando Ele vier, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, Ele vos enviarei. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Jesus estava dizendo: eu os escolhi mesmo sendo tão falhos, mesmo sendo tão pecadores. E se nós lermos lá em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, Jesus, ele sabia que quando o Espírito Santo viesse sobre eles, eles não seriam mais o mesmo. Então quer dizer que Jesus, ele te chamou pelo nome da forma que você estava, porque ele entendia que a partir do momento que derramasse sobre você a unção do Espírito Santo, você não mais seria o mesmo. Se você ler no passado, antes do Espírito Santo descer sobre a vida de Pedro, ele foi um homem que emprestou seus lábios para o diabo. Ele foi um homem que, andando sobre as águas, começou a afundar porque temeu. Ele foi um homem que negou Jesus 3 vezes quando ele estava em direção à cruz. Mas quando você lê lá no capítulo 4 de Atos a seguir, depois do revestimento de poder, aonde ele passava, as suas sombras curavam os enfermos.